Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui, estava devendo vídeo para vocês, então eu quero mostrar para vocês hoje este carro aqui, a nossa Volvo V70 XC, a famosa Cross Country. Muita gente me pediu vídeo desse carro, já tem muita gente que queria ver esse carro. Ele é um carro bem legal, bem diferente, e eu estava realmente devendo o vídeo dela para vocês. Só que eu não queria fazer o vídeo enquanto não resolvesse algumas coisas dela. Mas como está demorando e eu trouxe ela para lavar o carro aqui em casa, aí eu resolvi mostrar para vocês rapidinho. Ela tá ainda semi-pronta, mas dá para vocês terem uma ideia deste carro. Olha lá, ela é irmã do azulzinho, o azulzinho é igual a ela, tem a XC90 e aqui a perua tem o pau segurando aí. Eu tenho 4 pneus novos dela para trocar, eu preciso colocar os pneus novos nela. E por que eles estão aí? Por que eu não queria fazer vídeo desse carro até agora? E eu vou contar um pouquinho para vocês por que do carro e por que de tudo isso. Por que esse carro ficou tanto tempo guardado aqui. E agora realmente esse carro vai começar, o projeto dele vai voltar a andar. A gente arrumou, o carro está funcionando, o carro está perfeito, a mecânica dela está 70%. Mas agora a gente precisa finalizar. Esse carro, quando eu comprei, tinha problema de documentação. O documento dela está todo enrolado. E agora eu consegui desenrolar os documentos, graças a Deus. Então essa semana aqui eu trouxe ela para lavar, vou trocar os pneus, que vou ter que fazer a vistoria para transferência. Então finalmente agora eu vou conseguir passar esse carro pro meu nome, depois de, sei lá, quase 2 anos que eu tenho esse carro aqui. Finalmente consegui desamarrar o documento dela e agora eu vou passar ela pro meu nome. Mas ó, é um carro muito legal, tá? Como eu falei para você, essa é uma Volvo V70 XC. A famosa Cross Country, o pessoal chama também de XC70, mas nesta geração o nome dela não é XC70. A Volvo rebatizou esse carro de XC70 só nas versões seguintes. Essa é a primeira Cross Country que teve. Esse carro que foi a gênese de toda a linha XC da Volvo. E o XC é basicamente uma abreviação de Cross Country. Vocês vão ver na tampa traseira dela, depois eu vou fechar para vocês verem. Vem escrito Cross Country. Tá solto aqui, ó, que merda. Bom, mas enfim, esse carro é 1998, tá? E o legal desse carro, além dessa cor marrom, eu não sabia quando eu comprei, tá? Eu só fui descobrir, eu sabia que da cor, que era a cor de lançamento, mas eu fui descobrir que este carro era o carro do lançamento da Volvo no Brasil. Este carro, esta unidade, era o carro de imprensa deles, que foi testado por várias revistas. Depois que eu comprei este carro e postei algumas fotos no Instagram, muita gente acabou mandando foto desse carro, e onde você via a placa, era a placa deste próprio carro, que estava na revista. Então, obviamente, ela está um pouquinho judiada, mas... Na verdade, esse carro tem uma história muito triste, ao mesmo tempo que eu tenho muito orgulho de contar. Porque este carro não era para estar aqui. Ao contrário deste aqui, do azul, que é perfeito, é um carro imaculado, muito bem cuidado. Este carro aqui hoje não era para estar mais entre nós. Esse carro aqui já era para ter sido virado sucata. E a gente conseguiu salvar esse carro nos 45 do segundo tempo. Aliás, eu só acho que esse carro só foi salvo por minha causa. Porque eu acho que ninguém mais normal teria salvado esse carro nas condições que ele estava. Quer ver? Vou fechar para vocês aqui. Separa a placa dela. AXC0070. Olha lá. E aqui que eu falei pra vocês que veio escrito Cross Country. O Cross que virou o X e o Country que virou o C. Por isso virou XC. E toda a linha XC da Volvo, hoje tudo na Volvo agora é XC, virou decorrente desse carro. Esse carro é a mãe de todos. O legal desse carro é que ela é a V70, mas ela é a V70 4x4. A suspensão dela é um pouco elevada. Vocês não vão conseguir, acho, reparar muito, é porque para poder reparar teria que ter uma referência melhor. Mas a suspensão dela é elevada. Este carro tá sem suspensão, a suspensão dela tá muito ruim, eu tenho que fazer ainda. É a coisa que vai fazer agora, fazer o documento, depois a gente vai fazer a suspensão. Então ela tá com um amortecedor ruim, molas dela não tão boas, tem alguns batentes, enfim. A suspensão desse carro ainda precisa ser feita. Mas é um carro que tá muito gostoso de guiar já. Tem uns detalhezinhos ainda, o motor de vez em quando dá umas engasgadinhas, que ainda precisa passar por um pente fino, mas o carro está muito bom, dá para rodar bem. Os pneus já estão final de vida. O que ela tem na pintura dela, vocês conseguem ver,
ela tem uma coisa branca. Eu passei aqui, vocês podem ver, uma massinha de polir e começou a sair. Mas ela tem uma névoa branca, alguma coisa branca. Vocês dá para ver muito aqui em cima, no teto dela. Vocês conseguem enxergar, não sei se a câmera vai filmar, mas ó, vocês conseguem ver, ó. Ela tem uma névoa branca que parece sujeira, mas não é. Isso aí acho que é o verniz queimado. Eu vou pegar esse carro agora, assim que eu resolver o documento dele e resolver fazer a mecânica fina. Ela vai para um polimento técnico. Vai fazer um bom polimento, uma boa higienização, porque esse interior claro é um interior bem difícil de manter. Apesar do interior estar bem bonito, vocês podem ver, ó, tem algumas manchas. Ela está precisando fazer uma higienização bem profunda. Os bancos têm um detalhezinho outro, mas ela está precisando fazer uma higienização bem profunda. Tem um risco feio aqui, ó. Eu acho que vai ter que fazer algum tipo de retoque. E eu preciso arrumar os para-choques. Os para-choques dela estão feios, estão manchados, ó. Tem umas manchas no preto, tem uns raladinhos. O traseiro também tem alguns detalhes. Mas o legal desse carro é que, apesar dela ter os desgastes e as marcas do tempo, ela é um carro que está 100% original. Todos os emblemas no lugar, tudo perfeito. Ela tem um probleminha aqui, ó. Tem uma lanterna quebrada que eu preciso trocar. Ó, o para-choque está um pouquinho manchado. A gente passa aquele renovador de para-choque, melhora, mas não resolve. Aí vai precisar realmente pintar. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tem duas cores. Aqui tá um pouquinho melhor, mas aqui, ó, já esbranquiçou. E por mais que a gente passe o renovador, não fica perfeito. Mas ela é um carro que, apesar de estar com quase 200 mil quilômetros, 197 mil, então você vê que é um carro que rodou bastante, mas ela rodou, mas tem tudo original. Vocês veem o cofre do motor dela? Tá tudo no lugar, tudo não mexido, é um carro bem íntegro. E este carro, a gente salvou esse carro. Eu sempre quis um carro desse, tanto que eu comprei o azul veio antes dela. E eu tava precisando de algumas peças para azul, procurando peça na internet, eu achei o anúncio desse carro para peça. O vendedor vem anunciando esse carro para peça. Carro sem andar para peça. E vendendo num preço bem barato. Vocês podem ver, ó, fazer sombra aqui, mas vocês veem o motor dela, tá tudo original, tá tudo certinho. Tem o adesivo aqui ainda, olha lá. Tá tudo no lugar certinho. Tanto que o mecânico que mexeu, que é o mecânico que mexe com Volvo, usou este carro como referência, tirou foto como referência para os outros que vão lá arrumar para ele. É um carro muito íntegro, com chicotes, não tem gambiarra, você vê, ó, os chicotes, os fios, tem essa sujeira, mas não tem nada fora do lugar, tudo originalzinho, como manda, como deveria ter saído de fábrica. Ela só tem realmente um pouco de desgaste, a frente dela está um pouco cansada, tem que fazer uma renovação. É isso, mas é um carro que está precisando de um detailing. Falei, não ia fazer esse vídeo para vocês agora, até porque eu acho que ela não está ainda perfeita para ficar mostrando, botar no vídeo para registrar. Mas eu estou aproveitando para registrar o estado que ela está agora e dar uma satisfação para vocês que gostam do carro, gostam do canal. Aliás, quem puder, se inscreva no canal, ajuda muito a gente, dê o joinha, que ajuda muito, tá? Mas enfim, tá aqui, estou mostrando para vocês. A gente pergunta desse carro, que é um carro muito raro. Esse carro é 98, é um dos primeiros que veio. E a história dela é isso, estava vindo por peça. E eu olhei o carro nas fotos, o carro tava, obviamente não estava assim, estava sujo, todo meio arrebentado, cheio de coisa em cima. O porta-malas dela era um depósito de tranqueira. Aí eu falei com a pessoa quanto ela queria no carro. Ela, um preço tal, tava longe pra caramba, tava no interior de São Paulo. Eu lembro que o que me custou para trazer o guincho, para trazer ela, foi quase que eu paguei no carro, pra você ter uma ideia. Aí eu queria saber se a pessoa vendia o carro inteiro. Peguei o carro inteiro, para peça, qualquer coisa eu aproveito e vamos estudar, ver qual é o plano de documento que ele tinha, o plano de mecânica. Aí que o cara me falou, que foi aonde qualquer um de vocês, que não fosse um débil mental como eu, teria pulado fora. Este carro tinha que fazer motor, o motor dele estava estourado, o câmbio estava estourado e a caixa de transmissão dela estava estourada. Fora a suspensão, que estava muito ruim, e a documentação, que tinha bloqueio judicial, penhora, restrição administrativa de financeira. Ou seja, esse carro era o combo desgraça completo. Não tinha nada de bom que você pudesse falar, porra, dá para resolver.
qualquer um de vocês teria desistido. Penhora trabalhista, tinha financiamento bancário, tinha débitos até a orelha. Então era um carro que, porra, tava com muito empipinado. Não era realmente um carro que uma pessoa normal iria salvar. Tanto que quem me vendeu, sem querer julgar, cada um faz o que gosta, mas o cara acho que tinha uma ideia, do meu ponto de vista, totalmente maluca, e era tão maluca que ele acabou desistindo da ideia. Ele tinha comprado esse carro do dono, que ele queria fazer um carro de pista. Ele pensou, como tem tração integral, esse carro tem tração integral, tração integral já vem com turbo de fábrica, vou arrumar ele e fazer um carro de pista. Vou depenar o carro, aumentar a potência do turbo, botar, sei lá, 1 bilhão de cavalos nele e fazer um carro de arrancada. Onde já se viu pegar um carro desse para fazer carro de arrancada, né? Mas enfim, este era o projeto da pessoa que me vendeu. Ele falou, boto na pista para arrancada, não precisa de documento, o carro vai ser bem divertido. Só que a gente sabe que não é tão fácil assim. Aí ele pegou, começou a mexer, e ele descobriu, o óbvio, que uma Volvo não é um carro fácil de mexer, não é um carro fácil de peça, não é um carro barato de mexer. Então ele chegou à conclusão muito brilhante que talvez não valesse a pena fazer isso com este carro. Aí ele comprou, salvo engano, uma Saveiro. Eu sei que era um motor AP, não lembro se era uma Saveiro ou se era uma Paraty, mas acho que era uma Saveiro. Aí ele comprou uma Saveiro para fazer de arrancada. Começou a mexer no carro, montar o carro. Aí obviamente precisava de dinheiro, porque custa muito caro preparar um carro desse. E resolveu vender esse carro por peça. Aí eu falei com ele, falei, olha, não, me interessa, mas me interessa só no carro inteiro. Aí chegamos num preço, paguei ele me mandou pouco documento que esse carro tinha, que não tinha quase nada de documento. Me mandou, botei no guincho, chegou em casa, eu olhei, até tem foto no meu Instagram de quando chegou esse carro. Largou na rua, lá na rua lateral do meu apartamento lá em São Paulo. Comecei a olhar o carro, o carro realmente é muito bonito. Peguei, arrumei a bateria, porque não sei porque. Você que é vendedor de carro, vai vender um carro, cara, não seja porco, não seja mendigo, não arranca bateria, não arranca step, não arranca chave de roda, macaco, cara, isso tem um valor tão relativamente baixo, mas acaba com a originalidade do carro, cara, não faça isso. Bom, mas esse cidadão fez isso. Aí arrumei a bateria, botei na bateria, bati na chave e o carro pegou. Que ele falou, tem que fazer motor, o motor tá estragado, o carro pegou. Aí engatei a marcha, ele andou uns 2, 3 metros para frente e parou. O campo, obviamente, patinando, mas pegou, funcionava. Botei gasolina, tem tudo foto no meu Instagram da época. A gente veio, tem tetinho solar. A gente veio, botou gasolina, o carro funcionou. Eu falei, não tá tão ruim. Aí o carro ficou na minha casa lá uns 4 meses parado na rua lá, para ver o que eu ia fazer com ela. E nesse meio tempo eu comecei a estudar o que ela tinha de problema de documentação. E a documentação desse carro era mais assustador que a mecânica. O que aconteceu com a documentação desse carro? Esse carro, o dono dele, que estava no documento, ficou muito tempo com esse carro. Apesar do carro estar bem rodado, está com 197 mil quilômetros, o dono dele ficou com ele muito tempo, rodou muito com esse carro. Depois eu conversei com a pessoa, achei a pessoa. Ela falou que ela adorava esse carro que era maravilhoso, ele adorava o carro, pegou muito estrada. Ele era empresário, viajava muito com o carro, então o carro estava muito rodado, mas era quilometragem de estrada, e ele sempre tentou manter o carro em bom estado, era uma pessoa que realmente gostava do carro. Ele comprou esse carro, acho que com 80, 70, 80 mil quilômetros e rodou 100 mil com ele. Por isso que está com 197 agora. E o que aconteceu com esse carro foi isso. Essa pessoa pegou, comprou esse carro, rodou muito com este carro. Só que ele tinha uma empresa, o carro estava em nome da empresa, e a empresa dele entrou em graves dificuldades financeiras. Aí no que entrou em grave dificuldade financeira, o que ele fez? Ele pegou este carro, que na época era 2004, mais ou menos, 2004, 2003, 2004, por aí. Era um carro praticamente novo na época, um carro 98, 2004, era um carro de 6 anos, 5, 6 anos de uso. Aí ele pegou, fez um financiamento bancário no Banco Bradesco e deu este carro de garantia. Olha lá, aqui fecha, ó, perfeito, olha que perfeitinho. Deu este carro de garantia no Banco Bradesco. Ele deu este carro em garantia no Banco Bradesco e acabou não pagando o empréstimo. E o banco entrou com um processo para pegar o carro. Neste meio do caminho, a empresa dele estava ruim,
ele tomou uma série de processos trabalhistas e os processos trabalhistas bloquearam este carro, penhoraram este carro. Então ele encostou o carro, e a juíza trabalhista, a gente sabe que o juiz trabalhista é uma pessoa muito bacana, entendeu? Eles são super corretos, super humanos, né? E bloqueou esse carro para circulação. Ou seja, você não podia nem andar com o carro. Você não podia licenciar, você não podia andar. Se andasse com o carro seria apreendido. Mas olha lá, as etiquetinhas, tudo no lugar, ó. Tudo no lugar. Aí o vendedor, a pessoa que era o dono do carro, encostou esse carro numa oficina e deixou o carro lá parado. Esse carro ficou parado desde 2007. O último licenciamento dele era 2007. Foi quando teve esses problemas trabalhistas que tiveram essas penhoras dele. Esse carro ficou parado desde 2007. Olha lá, eu tinha falado para vocês a quilometragem dele. 197.592. Aí esse carro ficou parado lá e ficou abandonado no fundo de uma garagem. Aí o processo correu. Eu não sei, porque não sei detalhes do processo, não vi detalhes do processo, mas por algum milagre de Jesus, ele ganhou o processo contra o Banco Bradesco e o juiz do processo anulou a dívida dele que estava em cima desse carro. A dívida dele foi anulada, ou seja, ele não devia mais para o Banco Bradesco. Então qual a consequência disso? O juiz mandou o Banco Bradesco baixar o gravame que tinha neste carro, do financiamento. E o Banco Bradesco simplesmente não baixou. Nós estamos falando isso de coisa de 2012, 13, 14, por aí. A gente está em 22, uns 8 anos atrás. E o Banco Bradesco se recusou a baixar o gravame. Não baixava. E o juiz mandava ele baixar o gravame. O Banco Bradesco não baixava o gravame. E o que aconteceu? O juiz estipulou contra o banco uma multa diária para o banco baixar o gravame. E nem com multa diária o banco baixou o gravame. O juiz estipulou um teto de 55 mil reais, se não me engano, na época da multa. Chegou nos 55 mil reais, o Banco Bradesco preferiu pagar a multa, que era mais ou menos o valor do carro de tabela na época. O Banco Bradesco pagou a multa, mas não baixou o gravame. O que a pessoa fez? Pegou esse dinheiro, ou seja, já tinha pego o dinheiro empréstimo no banco, acabou não precisando pagar, e ainda pegou o dinheiro equivalente ao carro, pôs no bolso e abandonou de vez o carro, perdeu o interesse no carro. Por quê? Os processos trabalhistas que corriam contra ele ainda corriam. Então não adiantava ele pegar o carro, baixar o Bradesco, se os processos trabalhistas continuavam correndo contra ele. Então ele pegou o dinheiro do banco, que era o dinheiro equivalente até mais do que valia o carro na época, e desistiu, abandonou a XC. Foi quando ele passou para este cara, que ia fazer o projeto do carro de arrancada. A hora que chegou na minha mão, eu vi isso, eu falei, bom, tem que baixar esse gravame. Aí fora isso tinha os trabalhistas. Eu fui analisar os trabalhistas deles. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou advogado, eu tenho escritório, né? Aí fomos analisar os processos trabalhistas desse carro e estavam todos prescritos. Por quê? Como a pessoa não pagou, não tinha como pagar, o credor trabalhista abandonou o processo, porque ficou arquivado. Então eu tinha processo trabalhista desse carro arquivado desde 2010, 2011. Simplesmente arquivado, morto lá e abandonado. Então o que eu fiz? Aí voltou, na hora que chegou na minha, eu falei, tá prescrito, dá para baixar. Desarquivei os processos trabalhistas que estavam penhorados esse carro, pedi para o juiz declarar a prescrição do crédito e liberar o carro. Demorou pra caramba, era uma vara no interior de São Paulo, bem difícil, mas tive que ir lá, falamos, arrumei um advogado da cidade que me ajudou a agilizar isso. Aí de passar uns 6 meses brigando com o juiz trabalhista, a gente conseguiu baixar todas as penhoras trabalhistas que tinham nesse carro. Aí nesse meio tempo eu achei os processos, achei a advogada do dono desse carro, que era advogada dele em todos esses processos, falei com ela me colocou em contato com ele, eu expliquei a situação, o cara, na época, o cara muito bacana, olha, eu vou te falar, um cara, tem que agradecer muito a ele e a advogada que ajudaram muito. Se não fosse pela ajuda deles, esse carro não estaria aqui. E o que ele falou, esse era um carro que ele gostava muito, que ele tinha muita saudade desse carro, e que ele estava muito contente de cair na mão de alguém que fosse arrumar o carro, restaurar o carro, que não ia picar o carro. Que ele vendeu para aquela pessoa da arrancada, mas que tinha ficado muito chateado com o negócio. Então, sabendo que estava na minha mão, que eu poderia contar com ele para o que fosse para resolver o problema do carro. Aí ele achou, não sei aonde, ele foi atrás, ele achou o DUT do carro nas coisas dele, o DUT original do carro, lá, o verdinho,
Ele veio, ele foi no cartório, ele assinou, passou pro meu nome, mandou para mim todos os documentos que precisava para transferir o carro, mas nós ainda tínhamos a restrição financeira do Bradesco que não baixava. Aí fomos ter que desarquivar esse processo, falar para o juiz, explicar para o juiz o que estava acontecendo, pedir para o juiz, o oficial Detran, e o juiz mandar o Detran baixar, independentemente da vontade do Bradesco. Aí o juiz não queria fazer isso, mandar o Bradesco falar, enfim, foi um ano brigando também com o juiz do processo do Bradesco, até que o juiz entendeu que o Bradesco não ia cooperar mesmo. Aí o próprio juiz mandou o oficial Detran para dar baixa no gravame. Aí a gente teve que pegar o ofício judicial do juiz, dar entrada no Detran em nome do antigo dono. Por isso que eu falo que eu agradeço muito a ajuda dele, porque se não fosse por ele, não teria conseguido resolver. Aí no nome dele, pedindo a baixa, aí o Detran veio, cumpriu, demorou também meses, mas o Detran acabou cumprindo, baixou o gravame. Aí na hora que baixou todos os gravames, o carro não tinha restrição nenhuma, aí ficou só os débitos do carro. Esse carro tinha um valor, não absurdo, mas tinha um valor razoável de débitos de IPVA, licenciamento, desde lá de trás, que estava em dívida ativa, não estava prescrito. O que a gente fez? Teve um parcelamento agora no começo desse ano, de 2022, teve um parcelamento estadual. Aí fizemos o parcelamento em nome do antigo dono, parcelamos os débitos desse carro, acho que foram em 4, 5 vezes, pagamos todas as parcelas, todo mês a gente vinha lá, pagava a guia de parcelamento, da Dari, sei lá, a guia de parcelamento, a gente pagava a guia, pagamos a última agora, no mês de, acho que foi no mês de junho, isso, pagamos a última agora no mês de junho. Aí o carro agora saiu baixado, sem restrição nenhuma, limpo. Aí conseguimos licenciar esse carro, o carro está licenciado já, 2022. O licenciamento dele vence agora em dezembro, então o Detran só licenciou até 2022. Então hoje você puxa o Renavan dele, a placa, está sem débito, sem pendência nenhuma, o carro está limpo, licenciado. Então hoje esse carro está documentalmente perfeito para rodagem. Aí agora o que eu preciso fazer? Fazer a transferência dele. Por isso que eu te falei, tá aqui, saiu agora abaixo, o licenciamento do carro saiu na sexta, hoje é domingo, saiu na sexta-feira o licenciamento dele. Aí agora eu vou trocar os pneus dele segunda-feira, que os pneus dele estão bem ruins. Deu uma boa lavada, vou deixar ela em ordem para poder passar na vistoria. Aí na terça-feira eu vou no Detran fazer a vistoria desse carro, para passar para o meu nome, aí para ajudar a transferência de estadual. Esse carro está registrado no estado de São Paulo, e nós vamos transferir ele para o estado do Paraná, até porque originalmente esse carro, o primeiro dono dele foi a Volvo do Brasil, e a Volvo é no Paraná. Então eu quero trazer esse carro de volta para o Paraná, que é para as origens dele, placa A. Então esse carro vai voltar para o Paraná agora, depois de 30 anos, está voltando para o Paraná. Então essa semana aqui, se Deus quiser, a gente vai dar entrada, se passar na vistoria, a gente vai dar entrada no documento dele. Eu acho que mais uma semana, 10 dias, se Deus quiser, esse périplo da burocracia termina. 2 anos de briga. Se Deus quiser, semana que vem esse carro já está no meu nome, bonitinho, registrado, sem débito, sem pendência, sem dever nada para ninguém. Então, essa é a história da burocracia e da documentação desse carro que nunca saiu. Não bastasse todo esse problema, que vocês sabem que se eu não fosse advogado teria custado tanto, que teria inviabilizado, na verdade inviabiliza. Se você pegar o quanto eu gastei de mecânica, quanto eu gastei de documento, de taxa, isso sem falar honorários, eu não pago para mim mesmo. Mas só que eu gastei de mecânica, de documento desse carro, de dor de cabeça, já é mais do que o valor de mercado desse carro hoje. Eu espero realmente que esse carro ganhe preço ao longo dos anos e compense essa dor de cabeça, porque em termos financeiros esse carro aqui é um puta prejuízo. Mas enfim, quando eu peguei este carro, ele estava imundo por dentro. Vocês veem esse carro hoje, ele não tá limpo, tá? Vocês podem ver que tem umas manchas, uns detalhes, mas ele não tá limpo. Mas ó, vocês podem ver, ó, o tapetinho original Volvo, tá um pouquinho sujo. Mas o estado que tá esse carro hoje, perto do que eu peguei ele, hoje não... Esse carro aqui era um esgoto ambulante, de tão sujo que tava. E este carro, eu falei, tava parado sem rodar desde 2007. Abandonado numa garagem, ficou 20 anos abandonado numa garagem. O que pode ser bom, pode ser ruim. Porque ele é um carro que rodou muito, mas ele rodou muito em relativamente pouco tempo, quase 200 mil quilômetros em 5, 6 anos, e depois parou. E como era um carro que foi bem cuidado na época por pessoas, né, por vários donos que tinham condição de manter, então ele era um carro que, apesar de pouco gasto, é um carro que está absolutamente impecável em termos de originalidade.
Então você viu o para-choque dele, desgaste, falta ali, ó, milha, falta uma grade, mas ó, aqui tem, mas ali não tem. Já comprei, deve chegar. Mas é um carro que está perfeito em termos de originalidade, todas as peças originais, nunca bateu, rodas originais. Então era um carro que realmente, apesar da idade, da quilometragem, é um carro que valia muito a pena salvar. Mas enfim, aí eu peguei esse carro, chegou, a gente foi ver os problemas mecânicos dele. Aí o carro estava no interior de São Paulo. Do interior de São Paulo eu levei para meu apartamento em São Paulo. Aí ficou uns 5, 6 meses ali, enquanto eu estudava, eu começava a mexer na documentação, ver se ele era ou não salvável. A hora que a gente chegou à conclusão que a documentação dele iria demorar, iria dar trabalho, mas seria salvável, a gente resolveu então partir para o restauro mecânico. Aí também tem foto no Instagram, eu peguei este carro de guincho, botei numa plataforma, numa cegonha, trouxe ela e a V40 azul de São Paulo para Curitiba. Então a gente trouxe no reboque para cá, colocamos na oficina aqui em Curitiba e mandamos derrubar o carro e ver tudo que precisa fazer para deixar ele zero. Então o primeiro diagnóstico que a gente teve é que o motor dele estava realmente muito ruim. E estava muito ruim por quê? Porque ele misturou, a gente foi descobrir que aconteceu. Qual o problema? Por que esse carro parou de rodar? Esse carro ficou muito tempo parado, como eu falei, ficou abandonado há muito tempo. Mas a informação que eu tenho é que ele parou andando. Ele parou por causa da documentação e não por causa de problemas mecânicos, tá? Essa foi a informação que tinha e que faz sentido pelo todo o histórico, pelos problemas mecânicos do carro. Como este carro ficou parado muito tempo, o radiador dele apodreceu. E o radiador desse carro funciona como radiador do motor e radiador de óleo do câmbio. Os dois fluidos passam em circuitos diferentes dentro da mesma peça, que é do radiador. E no momento que esse radiador apodreceu, ele misturou a água do motor com o óleo do câmbio. Então entrou água do motor no radiador, entrou água do motor no radiador de óleo e entrou água no câmbio. E esta água no câmbio apodreceu o câmbio, apodreceu os discos, estragou o câmbio desse carro. E ao mesmo tempo, esta água do radiador também entrou no motor. Que é aquilo que eu brinco, desgraça pouco é sem bobagem, né? A água do motor entrou dentro do motor, dentro do pistão, dentro do cabeçote, dentro da parte de baixo do motor. E ficou parado. Então ficou esse motor e esse câmbio encharcado na água durante anos. Então corroeu tudo. Então na hora que a gente subiu esse carro no elevador, o diagnóstico tem que fazer câmbio completo e fazer motor. Aí a gente fez câmbio dele completo. Tem uma pessoa, o Alisson, aqui de Curitiba, que é um cara muito bacana, fez o câmbio desse carro. Até mandar um abraço pro Alisson pela ajuda que ele deu nesse carro. Na verdade, o Alisson e o Rodrigo, também não posso ser injusto. O Rodrigo ajudou bastante. O Rodrigo Schmidt e o Alisson ajudaram muito nesse carro. Mas enfim, o carro estava lá na oficina, no Brothers, que é uma oficina que eu sempre posto coisa na internet. Um cara que mexe muito com Volvo. O Evandro, que é o dono da Brothers, é o cara que fez esse carro, tá fazendo esse carro para mim. E é um cara que também mexe em todas as minhas Volvos, ele que mexe em todos esses carros. É um cara que entende muito de Volvo, é um cara muito... Eu recomendo a todos que estiverem em Curitiba ou na região, tiverem um Volvo ou tiverem um carro importado bacana, precisarem de um cara bacana, honesto, manda o carro lá pro Evandro, que o Evandro é um cara muito legal. Enfim, mas o Evandro fez o motor desse carro, trocou tucho, trocou, sei lá, eu lembro, eu só pagava. Mandava as notinhas de peça, eu pagava. Fizemos o câmbio completo desse carro, fizemos motor, fizemos radiador, fizemos o alternador dela. A hora que o motor funcionou, nos testes ainda na oficina, o alternador deu um curto, quase pegou fogo. Aí tivemos que fazer o alternador completo desse carro. Aí trocamos bomba d'água, vela, cabo de vela, enfim, trocou praticamente tudo desse carro, foi feito novo. E este carro tinha enfim, fizemos motor, fizemos câmbio, aí descobrimos outro problema nesse carro que eu sabia quando comprei, mas eu não sabia da gravidade. Como eu falei para vocês, este carro tem tração integral. Ela tem um Haldex atrás que dá tração integral no carro. É uma tração integral que é das últimas da Volvo, mecânica. Ela tem aliás, esse carro tem muito pouca eletrônica. Ele é um carro, essencialmente, um carro tudo mecânico nele. E graças a Deus, Jesus amado, que a tração integral dele é uma tração mecânica. Não tem sensores, não tem nada daqueles serviços modernos atuais. Se tivesse, teria realmente inviabilizado fazer o carro. Olha que bonita a traseira dela.
Aí o que a gente descobriu? Nesse carro, como ele ficou muito tempo abandonado, parado e não andava, alguém em algum momento, não sei quando, eu ouso dizer que foi quando o rapaz da arrancada pegou este carro e levou para a oficina dele, tirou do dono e levou para a oficina dele. Era uma pessoa que eu acho que não tinha muito conhecimento do carro, do sistema, enfim. Na hora de rebocar o carro, rebocou este carro, provavelmente naquela asa que levanta a roda da frente e deixa a roda de trás, ou vice-versa, no chão. Então este carro foi rebocado desta forma, com um eixo travado e outro eixo rodando. Só que a pessoa ignorou o fato desse carro ser um 4x4, que era tudo integral. Na hora que levantou e rebocou o carro, arrebentou a caixa de transferência, mas arrebentou do nível de quebrar no meio. Não é só quebrou internamente, ela quebrou a caixa, ela arrebentou, moeu. De um jeito que não, enfim, nunca se viu na vida. Arrebentou no meio, partiu no meio a caixa de transferência. Obviamente desceu óleo, desce óleo de câmbio, desce óleo de tudo, né? E a quebrou. Então a gente tivemos que ir atrás de uma outra caixa de transferência para esse carro. Foi uma dor de cabeça. Eu até contratei um rapaz, que tem até um site na internet chamado Procura Peças, para achar a caixa de transferência desse carro para mim, que ninguém achava. Ele também acabou achando uma, deu errado, devolveu. Ele acabou não achando. Aí depois de meses procurando, a gente achou uma que foi assim, um absurdo de caro, mas era o que tinha, era a única que tinha. A gente rodou o Brasil inteiro, aí achamos uma, colocamos no carro. Tinha os defeitos, a gente teve que trocar retentor da caixa de transferência, tivemos que fazer um rebuild da caixa, mesmo usada, com garantia, teve que fazer um rebuild dela. Então, além de ter custado caro a peça, a gente gastou mais dinheiro para recondicionar ela, mas ficou boa. Aí funcionamos o motor, funcionamos o câmbio, andamos com o carro, e descobrimos que esse carro tinha um problema na homocinética do diferencial, além das homocinéticas dianteiras que foram trocadas, ou das traseiras. A gente trocou duas homocinéticas que estavam ruins. Ele tinha um problema de homocinética de diferencial, que fica no meio do carro, que também estava destruída. Eu não sei se destruiu com o tempo ou destruiu nesse tranco. Aí uma homocinética que você não acha, tivemos que mandar fazer. Aí recondicionamos a homocinética dele. Aí o carro está funcionando. Aí arrumamos tudo isso, botamos o carro para funcionar. Trocamos trocamos mangueira, trocamos óleo, trocamos freio. A pastilha de freio dela é nova, disco de freio é nova. Eu acho que o traseiro a gente não mexeu, mas a dianteira é nova. Enfim, fizemos tudo o que vocês podem imaginar nesse carro em termos de mecânica, ou praticamente tudo. Aí o carro funcionou, o carro estava gostoso, o ar não gelava, aí mandamos para a oficina. Por um milagre de Jesus, era só ar. Então, o que eu falo, eu sempre brinco, se você for comprar uma Volvo um dia e o vendedor falar para você, é só colocar ar, normalmente pode acreditar, porque eu nunca, olha, eu tenho 7, 8 Volvos, vocês podem ver que Volvo é um brinquedo que tem bastante aqui em casa. Eu nunca peguei um Volvo que o ar-condicionado não funcionasse. É impressionante. Realmente falta um gás, você põe gás, mas com gás o carro funciona. E este aqui não foi diferente, a gente veio, botou gás, funcionou. Então o ar dela estava gelando. Aí fizemos alguns ajustes, por exemplo, trocamos essa botoeira que estava quebrada. Tinha mais alguns detalhes estéticos que a gente trocou. Mas enfim, aí peguei o carro, trouxe para casa. O carro funcionando, o carro andando, então já estava resolvido. Aí continuamos na luta dos documentos. Aí agora saiu os documentos dele. Esse carro tem manual, vou mostrar para vocês, esse carro tem manual. Aí ficamos na luta dos documentos, agora saiu os documentos. Então eu vou fazer a vistoria desse carro agora, passar ele para o meu nome, resolver a cruzada do documento dele. Resolvendo isso, vai voltar para Brothers para fazer o ajuste fino de mecânica. O que é? Vai fazer suspensão completa, 4 amortecedores, trocar mola, aí vem coisas menores, bandeja, bucha, terminal de direção, barra axial, sei lá, enfim, vai fazer a parte menor de suspensão. Aí com a suspensão em dia, ele vai fazer mais uma revisão de injeção, que às vezes ele dá umas cabeçadinhas. Vamos lá, mas vocês pegam aqui, ó, a chave dele, coloca aqui. Olha lá, funciona. Ele está com a luz do freio do ABS acesa, que o módulo do ABS dela está estragado, não precisa mandar arrumar. O freio está aceso, mas está com freio de mão. Service, que é a luz da injeção, ela apaga, da revisão, que ela apaga. Mas o resto do carro tudo funciona. Farol alto, ele tem farol de milha, ele tem tudo funciona. Vocês podem ver aqui, ó.
Aqui é o farol dele, farol baixo, lanterna. Aqui você regula a iluminação ali. Aqui você regula a altura do farol, que por incrível que pareça funciona. Aí aqui você tem neblina dianteira, neblina traseira, não, neblina dianteira, neblina traseiro. Aí aqui você tem a alavanca do piloto automático, acho que é mais fácil mostrar por aqui, ó. Aqui você liga e desliga ele, aqui você programa o set. Aí você, ó, pisca, olha lá, ele pisca no painel, farol alto ali, ó, farol alto. Aí você liga aqui, você põe pra cá, farol alto fica ligado direto. Tudo funciona. Este carro tem aqui, ó, computador de bordo, que a minha azul ali, ó, a azul não tem esse computador de bordo. Você controla ele por aqui, então você mexe temperatura, olha lá, consumo, litros por quilômetro, médio, litros na hora, quilômetros por hora. Aí temperatura, quanto você já rodou com ele, quanto falta de autonomia. Então com esta gasolina que tem pouquinho, tá faltando 130 km para terminar. Ali marcador de temperatura, combustível, temperatura. Aí você tem aqui o velocímetro. Aqui eu zerei agora por estar sem bateria, então tá tudo zerado. Mas você zera aqui, 197 mil quilômetros. Aqui você tem o contra-giro. Vocês conseguem ouvir que agora que você acelera dá uma engasgadinha? Tá vendo? Olha lá. Dá um carrão e vai. Então é isso que precisa ir agora para a oficina para ajustar. Aí aqui, como eu mostrei, aqui é o controle do computador de bordo, aqui o teto solar, controle de tração lá de arrancada, desembaçador traseiro de espelhos. Deixa eu abrir para vocês aqui. O rádio dela, quando eu peguei, não funcionava. Nós mandamos, quem mexeu nesse rádio, se não me foi, não, com certeza foi o rei do FIC. Ele fez a revisão desse rádio. Olha lá. A gente colocou Bluetooth, então esse rádio hoje tá com Bluetooth. Você põe a chave aqui, ó, solta as travas dele. Aí eu acho que isso, soltou. Aí você tem aqui, ó, a senha do rádio. Quem mexeu nele realmente foi o rei do FIC. Aí eu anotei aqui, V70XC marrom, o código dele. Então você coloca aqui, prendeu, tá preso. Aí você liga ele, hoje ele funciona perfeito. Acho que precisa ligar a chave. Aí ele pede o código, coloca o código e ele habilita. Aqui você tem ar quente, o ar dela é legal, porque se você pega a da Volvo azul, a minha Volvo azul, ela é mais básica que essa, é aspirada, essa aqui é turbo, essa aqui é a topo de linha. E é engraçado, porque aquela lá tem o ar automático, essa aqui não. Essa aqui, o ar dela, vocês reparam, é 100% manual. Aqui você regula a velocidade, aqui você regula a temperatura dos dois lados da temperatura, direito e esquerdo. Aqui você regula as saídas, para onde você quer. Aqui também você regula as saídas de ar. Rádio, aqui você tem o pisca, olha lá. O pisca. Aqui você tem um cinzeiro. Conseguem ver aqui que o câmbio está atrapalhando. Aqui você tem a alavanca de câmbio, aqui você puxa. Caramba, que duro. Aí tem uma tomada 12 volts. Isso aqui tá tanto tempo ali que tava meio colado. Aqui você tem um câmbiozinho 4 marchas. Tecla Sport, Econômico e Winter, que é inverno. Aí aqui você tem um puxador com o porta-copo, ó. Os porta-copos estão funcionando. Deveria ter aqui embaixo um apoio. Esse aqui tem, tá vendo? Aqui também tem, que não tem, que já quebrou, mas tá funcionando. Aqui você tem um porta-objeto com umas pecinhas dela que estão aí, sabe, sei lá Deus por quê. E aqui que eu mostrei pra vocês é isso, é o manual. Por incrível que pareça, mesmo com todo esse rolo, esse carro tinha manual. Ele não tinha chave reserva, mas tinha manual. Aí aqui você tem o manual dela, todas as controle de qualidade Volvo, manual do carro, enfim, tem toda a parte documental dela. Eu tenho, o que será isso aqui? Aqui foi a revisão do gás do ar-condicionado. Aí você coloca ali. Com uma mão só, coisas ficam difíceis. Mas ali, ó. Isso. Aí aqui você tem a porta dela. Aqui você tem a abertura do tanque de combustível. Você clica aqui e abre. Aqui você abre o porta-malas. Retrovisor. Vidro elétrico. Aí aqui, ó, você tem o banco elétrico com memória. Você tem aqui a memória. Você tem 3 memórias. Aí, ó.
tudo nesse carro funciona. Tudo funciona. O banco do outro lado lá é mecânico, não é elétrico. O elétrico é só o motorista. Aí aqui, ó, o banco traseiro. O banco desse carro é legal porque ele mistura couro com um tecido aqui no meio. Aqui é um tecido, ó. E aqui já é couro. Ela tem um apoio de braço aqui. Este apoio de braço você abre. Ó que bacana. Ela vira uma cadeirinha de criança. Você põe a criança aqui, ó. Aí na hora de fechar, você fecha aqui, que tem que dar as duas mãos. Aí, sei lá. Não. Na hora que você fecha aqui, ela fecha. E você fecha. Ali tem mais uma tomada 12 volts. Aqui tem um cinzeiro, ajustes lombares. Aí como eu mostrei, ali tem o teto solar. Olha lá. O banco aqui você puxa, aqui tá cheio de coisa, mas você puxa aqui a trava, ele solta, ele desce. Aqui, ó, isso aqui é legal, tá vendo? Ele tem aqui, ó, uma telinha, tá vendo? Levanta aqui, guarda, mas ela tem uma telinha para separar. Putz, com uma mão só é bem difícil. Vou mostrar para vocês, ó. Você puxa aqui, ó. Deixa eu entrar no carro. Tem uma telinha. E você puxa aqui, prende aqui em cima e ó, para separar o compartimento de carga de passageiro. Então assim, é um carro muito legal. Era um carro de luxo na época, um carro muito caro, mas é um carro muito legal, que tem essa história toda de problema de documento, tudo que atrapalhou muito a vida do carro. Mas aí é um carro que hoje está salvo. Ainda tem um bom dinheiro para enterrar nela, de suspensão, de detalhes. Eu vou ter que fazer depois um detailing, um interno dela, limpar bem, limpar todos os cantos, está muito sujo. Tem que fazer um polimento técnico, uma restauração desses plásticos da frente, pintar para-choque. Os pneus estão aí, é só colocar nela. Então é um carro que hoje está na reta final, vamos dizer assim, para ficar pronto. Mas foi um carro que deu muito trabalho. E se você pegar o que ela custa, o que eu já gastei, o dinheiro que eu botei, que eu enterrei nesse carro hoje, se eu fosse no mercado, procurasse mais, já apareceram esses 2 anos que eu estou brigando, carros desse em bom estado, num preço, apesar de ainda assim caro, mas num preço menor do que eu gastei nesse carro. O que eu realmente gastei nesse carro hoje, compraria um carro muito mais caro, não faria sentido economicamente. Mas é um carro que eu gosto muito, é um carro que vale a pena. E mais do que isso, é uma coisa que me dá muito prazer, salvar esses carros do Vale da Morte. Carro todo com uma história, que a pessoa que me vendeu, não o de arrancada, mas o dono mesmo que me vendeu, ficou muito feliz. O carro está salvo, era um carro que para ele tinha um valor especial. Então assim, nesse contexto vale a pena. Muito mais, acho que para satisfação pessoal do que financeira. Mas tá aí. É um carro que eu não vejo a hora de ficar pronto, de poder de fato começar a usar, rodar com ela, porque eu não consegui rodar com ela por causa da documentação. Então o máximo que eu usei esse carro, depois que ela ficou pronta, voltou a funcionar, foi rodar na volta no quarteirão, ir até o posto, volta. Foi só trajetos realmente muito curtos por causa desse problema de documento dela. Então eu não vejo a hora de poder começar de fato a aproveitar e curtir e sentir do que esse carro é capaz. Como eu falei, esse aqui ele é o turbo, na verdade esse carro era o top de linha da época, tá? Era o top de linha da linha 70. É um motor turbo, tem acho que 180, 170, sei lá, um pouquinho menos de 200 cavalos. E tá original, não mexi na potência dela, então ela tá 100% original, como saiu de fábrica. Então deve ser um carro muito gostoso de andar, muito estável, tração integral. Então eu não vejo a hora de poder realmente de fato aproveitar este carro. Porque eu rodo bastante, como vocês podem ver, o S70 azul tá ali. É um carro que eu rodo bastante com ele, tá aqui em casa, tá, é um dos últimos, então ele tá em uso. Então eu saio bastante com ele tá aqui, ó. E esse carro, como eu falei, esse carro aqui, ele é o aspirado, ele não é o turbo. E este carro aspirado, o único grande defeito dele, que eu já até falei, eu fiz o vídeo desse carro, vocês podem ver aqui no meu canal, tem o vídeo desse carro. E o grande defeito para mim do S70 azul é o fato dele ser o aspirado, não ser o turbo, e ele ser meio manco, não é um carro que tem um desempenho absurdo. E eu acho que essa daqui resolve o problema, porque essa aqui já é a turbo, os carros têm muito mais cavalos e muito mais torque que este daqui. Então é um carro que deve ter uma potência bem gostosa. O carro tem, né? Uma potência bem gostosa, é um carro muito gostoso de andar, principalmente numa estrada. Viajar com ela, com bastante espaço, bastante conforto.
Deve ser um carro muito, muito gostoso de viajar. Eu pessoalmente não vejo a hora de poder aproveitar esse carro. Mas é isso, pessoal. Ali o resto da garagem vocês conhecem, tá? A nossa BM, o Laguna, que fizemos vídeo desses carros todos. Tem ali, ó, fazer uma atualização rapidinho para vocês. Cherokee tá ali, o Accord, o Tempra. Vamos lá, trocamos o capô dele. Eu vou ter que fazer um vídeo de atualização desse carro para vocês em breve. Mas tá aí o Tempra, ele já tá, pelo menos com a estética dele, quase pronta. Ainda tá longe de a gente conseguir mexer no motor dele, mas a estética dele tá pronta. Aí tem a BM ali, o Laguna. Quem gosta desses carros são todos aqui. Os que ficam na garagem são carros que a gente não tá em uso normalmente. Então eles ficam guardados aqui. A gente vem, liga, mantém a bateria. Aí aqui tem umas rodas que eu trouxe, estavam em São Paulo, trouxe pra cá. Então, ó, tem bastante roda aqui, que eu preciso pendurar ainda, fora as que estão na parede. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por tudo, pelo carinho, por acompanharem o canal. Como eu falei no último vídeo, eu dei uma desanimada um pouco do YouTube, porque a plataforma é complicado, fazer os vídeos é complicado, e a repercussão que dá é diferente. Então assim, mas eu não vou abandonar. Quem tá preocupado que se eu ia abandonar o canal, não vou abandonar. Eu só acho que nesse momento, até pelo trabalho que dá, e eu tenho outros compromissos profissionais, pessoais, família, enfim, até os próprios carros mesmo, dão muito trabalho, muita dedicação. Então assim, não tô conseguindo fazer um volume de vídeos com a dedicação que vocês esperam. Eu fiz uma época, fazia dois vídeos por semana, mas eu acho que hoje, neste momento que eu tô, um número desse não é factível. Mas não vou abandonar o canal não, tá aqui. Eu mais uma vez agradeço a todos vocês pelo carinho, por acompanharem. Repito, se vocês puderem dar o joinha, curtirem, seguir o canal, é muito bom pra gente. A gente tá quase chegando a 1000 membros. Então assim, eu gostaria muito de chegar a 1000 membros, até para poder de alguma forma tentar monetizar esse canal e fazer esse hobby valer de alguma forma a pena. Mas é isso, tá aí. Agradeço a todos vocês pela ajuda, pelo carinho, pelas mensagens de apoio, até pelas críticas. Às vezes a gente ouve umas coisas que não é muito legal, mas também faz a gente pensar. Então tá aí. Mais uma vez eu queria agradecer a todos, muito obrigado, até logo, fiquem com Deus, curtam a gente.